O fim é o começo e o começo é o fim. A terceira temporada de Dark encerra essa história de uma maneira bem honesta com tudo que ele construiu e principalmente aumenta a complexidade para chegar numa resposta até que bem simples. É sobre tudo isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, com spoilers, então se você ainda não viu a terceira temporada, fica aqui o aviso. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheteirama. Vamos falar sobre Dark, mas antes, assine o canal aqui embaixo e também aqui embaixo. Deixa o like, que isso ajuda bastante a continuar trazendo esses vídeos, porque assim o YouTube recomenda mais o canal, a gente cresce e fica cada vez melhor. Então assine aqui embaixo caso você não seja inscrito no canal e deixa o like. A primeira temporada de Dark, ela apresenta pra gente esse mundo e esse mistério dentro da cidade de Winden, principalmente pra situar a gente como espectador de como ela vai trabalhar o conceito de viagem no tempo e principalmente mostrar que o presente, passado e futuro meio que coexistem simultaneamente nesse sentido. E é uma série muito complexa de ser acompanhada no começo, e a segunda temporada não faz questão de aliviar isso, ela torna-se ainda mais complexa, trabalhando muito com o paradoxo de Bootstrap, e cada vez mais, conforme vai chegando perto do final, que você acha que as peças estão se encaixando no sentido de você compreender como aquilo tudo vai ser desfeito, na verdade não, vai justamente pelo caminho oposto. Tudo aquilo faz parte de tudo desde o começo e o final serve para explodir ainda mais as nossas cabeças, porque a Marta morre por causa do Adam, que na verdade é o Jonas, só que o Jonas acaba de ver uma outra Marta na sua frente, ele fica confuso e pergunta, tá, de que tempo você é? Ao passo que ela responde, a pergunta certa não é de que tempo, mas de onde? E aí a cabeça explodiu, a gente fica sem entender nada para onde eles vão. E a terceira temporada vai abordar justamente sobre universos paralelos, ao mesmo tempo que ele vai introduzir não, mas vai continuar desenvolvendo o conceito de passado, presente e futuro. Welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Ou seja, se até então Dark explorava muito a fundo o conceito de passado, presente e futuro num único mundo e explorando e abusando de conceitos filosóficos sobre o eu, sobre quem eu vou me tornar, se eu consigo evitar que eu me torne aquela pessoa que eu estou destinado a ser. Ele brinca muito com o livre-arbítrio também. Essa terceira temporada, ela vai mais fundo ainda nessa questão, ao mesmo tempo que ela insere o conceito de universo paralelo, de uma outra realidade e mistura tudo isso ao mesmo tempo. Então é uma série que, na terceira temporada, ela vai ficar ainda mais complexa nesse sentido. Eu sinto que por mais que você acompanhe a primeira, se acompanhe a segunda e você vai pra terceira em seguida, ainda assim seu cérebro dá alguns nós muito fortes conforme você vai assistindo essa terceira temporada. Se a gente tinha levado 2 temporadas pra se focar num único mundo, eu confesso que quando eu vi que a terceira temporada ia adicionar um outro mundo dentro dessa história que já é complexa e ao mesmo tempo ia encerrar todo o arco narrativo construído durante 3 temporadas, eu fiquei um pouco receoso, mas é muito gratificante ver que estava tudo pensado desde o começo, porque ao introduzir o universo da Marta, que tem o universo do Jonas que é o nosso principal, e tem o universo da Marta. Dentro do universo da Marta, a gente vê personagens que a gente conhece, que a gente viu sendo construído em 2 temporadas, dentro de um outro contexto, em que eles levam a situações que a gente conhece, mas que pode seguir por caminhos diferentes, e acaba sendo até instigante você assistir, principalmente porque essa temporada ela se foca bastante no mundo da Marta, como que certas escolhas e certos relacionamentos mudam dentro desse segundo mundo e como que isso reflete tudo aquilo que a gente já tinha visto e esperado até então. E como eu disse, é uma história que foi planejada desde o começo. Então quando o conceito de um outro universo entra dentro da narrativa, é colocado de uma forma orgânica e que vai encaixando ainda mais as peças que a gente estava acompanhando, além do fato de que Dark é uma série que se beneficia muito de que no começo a gente não sabe nada, conforme vai passando parece que a gente sabe menos ainda, mas conforme mais vai passando ainda, as coisas começam a fazer sentido e tudo aquilo que a gente tinha assistido até então começa a se encaixar de uma forma muito mais interessante. Então quando você tem todas as respostas e todas as peças juntas, você rever tudo fica muito interessante. E o conceito de o fim é o começo e o começo é o fim, que dialoga muito com
como é cíclica essa história, faz todo sentido, ainda mais nessa terceira parte. E como que ela conversa muito com o que a primeira falava, principalmente sobre existir duas forças, dois grupos que estão tentando controlar a viagem no tempo. Só que na primeira temporada a gente via muito pela perspectiva. Tem os Sic Mundus Creatus Estus, e tem Jonas mais velho. Porém, dentro dessa terceira temporada, a gente vê isso por uma outra perspectiva. Tem o grupo do Adam, que a gente viu sendo construído ao longo de 2 temporadas, e aí nessa terceira é colocado o grupo da Eva, que é meio que a Marta crescendo e passando por várias questões também até se tornar Eva, em que a jornada dela e a jornada do Jonas acaba sendo muito paralelo dentro desse sentido, em que eles chegam no mesmo ponto em que eles acabam se tornando adversários dentro dessa disputa para tentar manter ou desatar o nó que essa linha temporal acabou causando. Ich bin hier, dir zu helfen, den Ursprung zu finden. Die eine Sache, die der Anfang für alles ist. In deiner Welt. Und in meiner. E se antes a religião, o cristianismo, era muito parte da mitologia de Dark, mas mais pincelado, nessa terceira eles fazem questão de escancarar isso. Se antes a gente tinha a figura do Noé, tinha o medalhão com o santo que protege os viajantes, que dialoga com os viajantes do tempo, nessa terceira temporada a gente tem a figura do Adão e a figura da Eva, sendo que o Adão já tinha o Noé também, que é o Noah, só que tem o Adão e a Eva. E como que eles são as criações, são as primeiras criações de Deus, sendo que dentro de Dark, num primeiro momento, dá até pra gente fazer a ligação de Deus com o tempo, em que o tempo é essa figura que rege todo mundo e suas duas criações originais estão tentando disputar para ver quem tem o controle sobre o tempo, quem consegue manter a linha funcionando como sempre tem que funcionar ou quem quer evitar que isso aconteça. E até mesmo a figura do objeto que a Marta usa para viajar entre realidades é uma esfera que remete muito à maçã do Éden, que pode ser tida como o fruto do pecado original, em que a Eva pegou a maçã e mordeu e teve conhecimento de alguma coisa que ela não deveria ter. Esses desdobramentos acabam sendo muito filosóficos e interessantes dentro de Dark, porque ele trabalha muito sobre ficção científica pesada, viagem no tempo, questionamentos filosóficos, mas ao mesmo tempo ele coloca essa carga religiosa dentro da sua narrativa, mesclando isso conforme ele está contando, que fica muito mais interessante e profundo. Porém, é interessante ver como que Deus, conforme a temporada vai terminando, acaba assumindo uma pessoa física mesmo, que é o Dr. H.J. Tannhaus, que no universo Origem, que meio que é a origem de tudo mesmo, ele criou a máquina do tempo com o objetivo de evitar com que o filho e a esposa dele, e por consequência o neto, morressem no acidente, e não dá certo. Então, quando ele cria a máquina do tempo, ele divide o universo dele meio que em outros dois, que são justamente o universo do Jonas e o universo da Marta. E por isso que durante toda a série a gente trabalha muito com conceitos de paradoxo, porque principalmente o livro, se a gente pensa no livro dele, de onde surgiu esse livro? Quem criou esse livro? Quem criou a máquina original? E isso acaba criando paradoxos temporais que é muito no que a série é baseada, é muito calcada nesse sentido. Só que aí no momento que você bota um terceiro universo, o universo de origem, ele meio que responde muito facilmente tudo que estava sendo contado até então, que eu acho que funciona, é muito bem feito, mas eu sinto que ao mesmo tempo é uma resposta muito delicada no sentido de que não vai agradar a todo mundo, porque Dark é aquela série que é conhecida por ser extremamente difícil, com vários conceitos filosóficos, viagem no tempo, paradoxos, que lembra muito o que Lost havia feito também anos atrás, de se tornar uma série sobre mistérios, mas no final a resposta não estava nos mistérios, estava neles se encontrarem, sobre essas pessoas. Dark segue por um caminho bem parecido, em certo nível, dialoga até com Interestelar, em que o Nolan se calca tanto em conceitos científicos para no final a resposta ser o amor. Dark vai pelo mesmo caminho, meio que no final das contas o que responde tudo é o amor, e do amor vem todos os paradoxos, todos os questionamentos, todas as linhas temporais, toda a confusão. E aí vai muito de você como espectador entender que o amor é a origem, ele é a resposta de tudo, o começo é o fim é o começo, mas ainda assim eu sinto que Dark acaba sendo muito superior ao que Interestelar é, porque os conceitos científicos, filosóficos, paradoxais,
continuam valendo, mesmo quando a resposta é muito simples. Eu acho que tá aí a beleza maior de Dark, porque a simplicidade, às vezes a coisa mais simples, funciona muito bem para responder as coisas mais complexas, que é justamente o que ele faz. E se você, como espectador, queria uma resposta muito complexa para tudo aquilo que ele havia construído até então, pode ficar bem decepcionado com o resultado, com a resposta que ele te dá no final das contas. E por mais que seja uma resposta simples, eu sinto que Dark, ele sempre colocou na nossa cara que o número 3 era muito importante. Seja os 33 anos que separa cada um dos anos que a gente acompanha durante a primeira e a segunda temporada. Também o fato de que tem a triqueta, passado, presente e futuro formam um 3. Então constantemente o 3 está presente. E termina na terceira temporada, mas principalmente quando a gente pensa no que a terceira temporada fala muito, ela conversa muito sobre dualidade, sendo que a série toda explorou muito a trialidade, que era justamente a peça final do quebra-cabeça para encaixar tudo e fazer sentido. Porque se existe um universo e existe outro, em todo o conceito que Dark trabalhou, deveria existir um terceiro, que é justamente o universo Origem. E até se a gente pensa no símbolo do infinito, que é meio que forma quase que um laço, o nó que eles tanto falam que querem separar, que querem desatar o nó, ou deixar o nó continuar existindo, existe um único ponto, que é justamente o ponto de ligação entre esses dois mundos. E esse ponto de ligação é o mundo de Origem. E no final das contas, Dark soube, ao mesmo tempo que expandir a sua mitologia e a sua trama nessa terceira temporada, inserir o outro mundo, trabalhar com essa questão de universos paralelos em que a história dos dois está conectada, é uma temporada que soube muito bem fechar tudo no final das contas com uma resposta muito simples, mas eu sinto que essa simplicidade pode não agradar algumas pessoas que queriam algo extremamente complexo para ser uma explicação no final das contas. E é uma temporada que vai passando e a gente vai ficando cada vez mais confuso de como as coisas estão encaixadas desde o começo, como se não houvesse um livre-arbítrio nesse sentido de que, tá, qualquer escolha que eu tomo me leva para o caminho que eu quero evitar até então. E aí no final ainda fica aquela pulguinha atrás da orelha de, tá, acabou mesmo? Mas ao mesmo tempo é um final extremamente satisfatório e que encerra essa que eu considero uma das melhores séries que a Netflix já entregou desde sua criação. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando com spoilers sobre a terceira e última temporada de Dark. Vocês gostaram, não gostaram? O que vocês acharam do final? Vamos conversar sobre essa última temporada aqui embaixo. Tem outros dois vídeos, um falando sobre a primeira temporada, que eu converso muito sobre questões que ela trabalha a tempo, que se encaixa aqui nessa, que você pode assistir, que eu vou deixar no cardzinho aqui do ladinho. E também você pode se inscrever no canal clicando na bolinha do lado aqui também. Não se esqueça de deixar o like, que como eu disse, isso ajuda bastante o canal a crescer, chegar mais pessoas, ficar cada vez melhor. E ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza que vai ver todos os vídeos do canal. Beleza, gente? Até o próximo vídeo então. Tchau!